Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Tudo Sobre. Falaremos sobre um vídeo que o marido da cantora Gabriela Rocha, o Leandro Moreira, postou em sua rede social e ele disse que é um vídeo para quem é cristão. Então assista até o final e deixe sua opinião respeitosa sobre este momento em que os cristãos estão passando com toda esta guerra em Israel. Está forte demais. Deus vos abençoe. E continue orando por Israel e todos os cristãos espalhados pelo mundo. Eu realmente gostaria que todo cristão ouvisse esse vídeo. Eu acabei de ter uma discussão agora, discussão entre aspas, com um muçulmano, pelo Instagram, pelo direct do Instagram. Acabei de ter essa discussão. E nessa discussão eu usei alguns argumentos, e ele usou outros, e ele tentou zombar, falando que eles iriam invadir a América e tudo mais, e que já estão entrando na Europa, e de fato estão e tal. E aí depois eu falei sobre Jesus e falei alguns pontos sobre a gente crer num Deus vivo e tudo mais. Preste atenção no que o Leandro está a falar. Ele fala sobre um questionamento muito interessante entre os países que são cristãos e os países que têm a religião, muito forte do islamismo. Preste só atenção nesse ponto de vista que ele falou. E realmente temos que acreditar que o posicionamento do Leandro está super pertinente, está correto. Veja só. Depois a conversa encerrou, eu desejei coisas boas para ele de fato, e que ele possa conhecer o Deus poderoso e tal. Mas a conversa encerrou ali, mas eu quero falar uma coisa aqui para vocês. Se nós cristãos não entendermos esse mundo de hoje, muitas pessoas vão acabar perdendo tempo com futilidades e distrações. Eu vejo muitas pessoas recuando por causa de bobagens ou até por possíveis erros. Primeira coisa que todo mundo tem que entender é o seguinte: eu, você, todos nós temos erros. Isso não nos impede de não sermos usados por Deus. Entenda isso. Que talvez você esteja ouvindo e está cheio de acusação na sua mente. Isso não impede. Claro que a gente tem que estar sempre buscando o melhor, tem que evitar errar, mas desde a história da Bíblia, desde Moisés, que na história matou uma pessoa, Davi que cometeu erros e mais um monte, todo mundo cometeu falhas, mas isso não impediu de Deus usar. Coloca isso na sua cabeça. Eu vou explicar onde eu quero chegar. E às vezes é uma estratégia do inimigo, aqui abrindo o verbo, de te tirar o teu potencial. Não, você não pode, olha isso, olha aquilo. Se for por isso, eu também não posso falar nada, que eu tenho vários erros. Mas eu amo Jesus. Eu sou apaixonado por Jesus. E hoje você precisa entender alguns números, por exemplo, do mundo. No mundo hoje, você sabe qual é a maior religião do mundo? Qual é a segunda maior do mundo? Terceira maior do mundo? Você precisa saber. A maior religião do mundo hoje é a cristã. São os evangélicos, os católicos, que somam 32%, segundo a última estatística, que se não me engano foi de 2015. 32%, quase 33%, cristãos. Depois vem os muçulmanos, 24%. A terceira maior religião do mundo não é religião, são os ateus, que hoje somam 16%. Presta atenção. Depois vem hindus com 15%, depois vem budistas, se não me engano, com 6%, e depois as demais religiões. Mas a grande verdade que queima no meu coração, e que tem que queimar no seu coração, é que, na verdade, se você totalizar, praticamente 5 bilhões de pessoas não professam Jesus. Leandro, mas o cristão Cara, 5 bilhões não professam Jesus. E a estratégia dos muçulmanos é entrar nesses países cristãos. Só que você precisa entender algumas coisas. A primeira coisa que você precisa entender é o seguinte: primeiro, você tem que amar o muçulmano, o islâmico, e você tem que falar de Jesus para ele, até aí ok. Mas entenda algumas coisas que funcionam lá nos países deles. Quando a gente fala, por exemplo, de Israel, você está falando de um país que é democrático, um país que há liberdade. Na verdade, todo país que é cristão, ele tem liberdade. E quando você vai nos países árabes ao redor, não há essa liberdade. Eu conheço vários amigos, eu já tive alguns países árabes, e eu conheço também amigos, jogadores de futebol, por aí vai, que você não tem liberdade de culto, que você não pode falar de Jesus, senão você vai ser preso, ou você pode ser morto. Da mesma maneira que também não pode, eu não precisava entrar nesse assunto agora, mas também não pode homossexualidade, não pode uma série de coisas. Por isso que as pessoas às vezes falam besteira que não tem nem noção do que falam. E esse é o objetivo desse vídeo, porque me expor assim não é legal, entendeu? Só que eu não tenho medo de nada. E a verdade é que a gente precisa esclarecer cada vez mais as questões.
E lá o muçulmano, grande parte dos muçulmanos não aceita e se você tentar pregar lá, a chapa é quente. A chapa é quente. Só que às vezes você vê alguns cristãos que não se posicionam e isso pode custar muito caro no futuro. Essa é a grande verdade. Isso pode custar muito caro no futuro. E eu preciso falar uma coisa para você. Primeiro, você precisa conhecer exatamente tudo aquilo que acontece no mundo para você estar firmado e não deixar você se desviar por bobagem. E a segunda coisa é, quanto mais você conhecer o Deus que você serve, maior será a segurança naquele que irá te proteger. Cara, uma das coisas que eu falei para ele, Maomé, papá, beleza, e eu respeito. Só que eu sirvo um Deus vivo. Eu sirvo um Deus vivo. Eu sirvo o único que ressuscitou entre os mortos. Eu estava lá com o pastor Jackson no tanque de Bethesda e teve... E aí você começa... Jesus estava ali, e aí chega ali o paralítico, Jesus passa por ele e fala assim, o que você quer que te faça? E aí o paralítico fala, você quer ser curado? E o paralítico fala, sim, mas eu estou aqui, e sempre as pessoas passam e chegam antes de mim lá embaixo e eu não consigo ser curado. 38 anos. Só que aí eu comecei a pensar o seguinte, o cara estava falando com a solução. O paralítico estava falando com a solução. Ele estava falando com a solução. Só que, presta atenção, ele estava falando com a solução, mas ele estava assim, ó. E aí todo mundo passa e ele estava trazendo os problemas. E às vezes a gente está trazendo os problemas para Deus, só que ele está falando com a solução. Nós estamos falando com a solução. Ele é a solução. E você não precisa falar muita coisa. Ele perguntou, você quer ser curado? Não, então, o que acontece? Eu estou cheio de problema na minha casa, estou cheio de problema da altar. Você está falando com a solução. E eu começo a entender que quanto mais a gente entende do poder de Deus, menor é o medo que a gente tem em relação a qualquer coisa na nossa vida. E ele conclui sobre o raciocínio dele e encorajando a sabermos realmente quem é Jesus, qual é o Deus que a gente realmente serve, um Deus vivo que tudo pode fazer. Ouça só, realmente tremendo esse vídeo. Deus abençoe o Leandro Moreira e a todos que estão a ouvir. E esse meu vídeo é para que você possa entender cada vez mais sobre quem é Jesus, qual é a história de Jesus e o poder que há no nome de Jesus. Quando você entender isso, se amanhã depois tiver alguma situação com o árabe, com o muçulmano, seja o que for, que você deve respeitar, você vai estar fincado na sua fé e no único Deus Todo-Poderoso, único Deus Todo-Poderoso, único Deus Todo-Poderoso. Então, ore por esses países, ore por Israel, ore pelos muçulmanos, mas nunca se esqueça no Deus que nós servimos, o único Deus que... uma coisa que eu falei assim, eu tenho liberdade em Deus, em adorar. Eu sou feliz em Deus e adorar. Esses países e os árabes, eles têm muitas regras, muita até reverência, né? E que é algo, né, interessante que eles fazem, mas nós temos felicidade em Deus, liberdade em Deus. Não são as regras, é a liberdade que nós temos em Deus, pelo amor que Ele concedeu a nós. Que a gente nunca perca essa chama. Volto a falar, eu tenho erros, tá? Mas a gente nunca perca essa chama que Deus coloca no nosso peito. E a gente não perca tempo com distrações e bobagens. Você pode brincar, pode fazer um monte de coisa, mas nunca perca tempo com distrações e bobagens. Porque eles não estão brincando com a missão deles e com o que eles querem fazer. E a gente também não pode brincar com quem nós representamos. Pense nisso. Deus te abençoe profundamente.